Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos dar continuidade ao módulo 6. Nós estamos na videoaula 12. Estamos estudando no módulo 6 a doutrina sobre Deus, a teologia propriamente dita. Nós, na última aula, falamos sobre os nomes de Deus, foi a parte 1 dos nomes de Deus. Hoje nós vamos dar continuidade a esse conteúdo muito interessante e muito rico. O resumo da aula 11 nós veremos agora, cujo link está na descrição do vídeo, assim como a matéria de hoje. Resumo da videoaula 11. Nós falamos sobre os nomes de Deus, que os nomes de Deus revelam as suas características. Fizemos uma pergunta, qual é o nome de Deus? Nós mencionamos o tetragrama sagrado, Yud-He, Vav-He, né, no hebraico. Ele não tem pronúncia. Com a vocalização, conseguimos uma pronúncia aproximada, que nós pronunciamos até hoje. Yahvé, Javé, Jeová. Mas é uma tentativa de pronunciar o nome de Deus. Falamos a respeito do termo Adonai, que substitui o tetragrama sagrado na leitura. Sempre quando o judeu, o hebraico, né? No hebraico, ele está lendo o Antigo Testamento no hebraico, ele vai... Quando ele se depara com o tetragrama sagrado, ele lê Adonai. Ou então Hashem, conforme nós dizemos, que significa o nome. Adonai substitui o tetragrama sagrado na leitura. Significa meu Senhor. A ideia de Senhor absoluto, de Deus com total autoridade. No Antigo Testamento, há algumas traduções que no Antigo Testamento trazem a palavra Senhor com as letras maiúsculas. Esse é até assunto da bibliologia, mas é pertinente a gente comentar aqui. E então essa palavra Senhor com letra maiúscula é o Adonai, que está substituindo o tetragrama sagrado no original hebraico. Onde está escrito Senhor com letra maiúscula, ali na versão, ali nas traduções bíblicas do Antigo Testamento, está substituindo o tetragrama sagrado. No Novo Testamento, o Senhor, ele é com letras minúsculas, porque ele se refere a Kyrios, do grego. Kyrios, do grego, é Senhor também, é o termo Senhor, mas ele é atribuído a uma pessoa que tinha, a quem fosse atribuída divindade. Uma pessoa a quem fosse atribuída divindade era chamada de Kyrios, e essa pessoa ela era o imperador romano. Nós fizemos um detalhamento na última aula sobre esse assunto. O tetragrama sagrado é mais usado quando Deus trata diretamente com Israel, e Adonai quando ele lida com os povos gentios. No Antigo Testamento, o tetragrama sagrado é substituído pela palavra hebraica Hashem, que significa o nome, ou Adonai, né? Conforme nós falamos. Às vezes essa metodologia de ficar repetindo é bom para a gente gravar. Então, na leitura, o tetragrama sagrado é substituído por Senhor, por Adonai ou Hashem. Hashem significa o nome. A palavra Adonai é usada na expressão, por exemplo, Shalom Adonai, que significa a paz do Senhor. Igual eu falei, é interessante, né? Porque não é Shalom Adonai, é Shalom Adonai. Houve uma mudança nessa vogal aí, porque Shalom é paz. Agora, Shalom Adonai não é qualquer paz, é a paz de alguém, é a paz do Senhor.
Então, por causa desse pertencimento da palavra paz, né, houve uma construção ali, um construto ali, aí provocou a mudança da vogal. Então, quando a gente quer falar a paz do Senhor, em hebraico a gente tem que falar Shalom Adonai e não Shalom Adonai. A expressão Adonai Kadesh está relacionada com a santidade de Deus e significa o Senhor é santo. 208 ocorrências no Antigo Testamento. O nome mais usado para se referir a Deus é Elohim. É o Elohim, né? O Elohim que nós vamos ver hoje. Então aqui nós consideramos que tem o que é 208 ocorrências no Antigo Testamento, mas o nome mais usado para se referir a Deus no Antigo Testamento é Elohim, ou Elohim. Vamos ler Elohim, mas a pronúncia certa seria Elohim. Nos idiomas semitas, traz a ideia de aquele que é forte. Era o nome do deus-chefe do panteão cananeu. Panteão é o termo romanizado de panteós, né? O panteão do grego, que significa todos os deuses. Falamos sobre o enoteísmo, crença em vários deuses, sendo que um é o supremo de todos, é o Deus supremo de todos os outros. Na mitologia grega, o Deus supremo é o Zeus. É o Deus supremo dos cananeus. Júpiter é o Deus supremo do panteão romano. No Antigo Testamento, o termo aparece como um nome composto. Por exemplo, El Shaddai, que significa Deus Todo-Poderoso. Tem a ideia, né, o entendimento de que é aquele que é forte, aquele que é poderoso. Então, hoje a matéria nova agora, vamos falar Elohim, né? Elohim. Eu vou deixar na descrição do vídeo também um estudo sobre o termo Elohim, é um estudo mais detalhado. Sugiro que você assista para você aprender sobre o Elohim, porque eu vou trazer aqui uma reflexão, duas visões a respeito desse nome. São dois modos de ver esse nome. Segundo a teologia, né, os estudiosos trazem essas duas considerações. Elohim, esse nome está no plural, sua forma singular é Eloá. Aparece em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, fazendo referência a Deus. O Elohim ali é Deus, em Gênesis 1, 1. Do hebraico, Elohim está no plural e é traduzido no singular porque está acompanhado de um termo no singular. No caso, o verbo bará, que é o verbo criar. Isso aí são algumas regras do hebraico, né? Porque eu tenho me preocupado também em estudar um pouquinho do hebraico. Não sou muito bom no hebraico, não estou buscando água em pedra aqui, para poder também aprender, porque os estudos bíblicos eles sempre giram em torno do grego e do hebraico. Então a gente precisa procurar entender, né, esse estudo. Então o que acontece? Tem uma regra lá no hebraico, porque Elohim, na verdade, está no plural. Mas se Elohim vem acompanhado de um termo no singular, ele é traduzido no singular, entendeu? Por isso que ele foi traduzido, Elohim, né? Elohim foi traduzido como Deus e não como deuses. Porque quando não há uma situação dessa, dele estar acompanhado com o termo no singular, é traduzido como deuses. E talvez até anjos também, fazendo referência a anjos. O termo Elohim é usado em vários textos na Bíblia, podendo ser traduzido por deuses. A respeito do nome Elohim, podemos apresentar duas linhas de pensamento, igual eu estou falando aqui agora. A primeira linha defende que o nome Elohim está no plural, porque faz referência à Trindade divina. Há uma linha de pensamento, há uma linha teológica
que considera que aqui está implícita a trindade divina. Por isso que o nome de Deus ali está no plural, porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então existe uma linha de pensamento que pensa assim. E tem uma outra linha de pensamento que considera errada essa colocação. Afirma que o nome Elohim está no plural devido a um recurso de linguagem do hebraico, chamado plural majestático. O plural majestático era usado pelos judeus antigos, para exaltar alguém ou alguma coisa. Então a gente chega e fala assim, olha que árvore. O judeu falaria, que árvores. Olha que cavalo bonito, o judeu falaria, que cavalos. Que carro bonito, o judeu falaria, que carros. Ele colocaria no plural, enfatizando, dando uma majestade para aquele termo, aquela pessoa ou aquela coisa a quem ele se refere. Que rei, que reis, falaria que reis. Né? A afirmativa de Elohim estar no plural majestático é reforçada pelo fato de Elohim estar acompanhado por um termo no singular. Se fosse um plural gramatical, olha só, o plural majestático é uma ênfase que se dá. Agora aqui, se fosse um plural gramatical, dentro da gramática, igual a gente conhece, o carro, os carros, o boi, os bois. Se fosse um plural gramatical, os termos estariam em concordância com Elohim, o que não acontece no texto, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que ele está falando, porque é necessário analisar cada ocorrência do nome, é necessário analisar o contexto no qual ele está sendo aplicado. Porque igual, por exemplo, quando Elias estava no Monte Carmelo, ele falou, se Baal é Deus, ele vai fazer descer fogo do céu e consumir o holocausto. Agora, se o Senhor é Deus, ele vai fazer o fogo do céu descer e consumir o holocausto. Mas quando Elias disse, se Baal é Deus, se o Senhor é Deus, em ambos os termos, o termo Elohim é que foi usado, tanto para se referir a Baal, quanto para se referir a Deus. E o Elohim verdadeiro é que ia mandar fogo do céu, né? Que foi o Deus de Israel. Continuando aqui. Apesar de Elohim ser considerado um dos nomes de Deus, essa afirmativa também não procede. Aqui já estamos mudando de assunto, né? Acabamos de falar sobre o gramatical, o plural gramatical e o plural majestático. Aqui já é um outro assunto. Apesar de Elohim ser considerado um dos nomes de Deus, essa afirmativa também não procede. Conforme já foi considerado, Elohim, em alguns textos, se refere a deuses. Pode ser até traduzido por anjos, de acordo com o contexto. Mas em algum momento, ele pode se referir a Deus mesmo. Quando Moisés escreveu Gênesis, capítulo 1, versículo 1, ele estava ali dando uma majestade para o Deus Criador. Quem é o Deus Criador? É o Deus de Israel, né? Mas por isso que não pode falar, não, porque Elohim é um dos nomes de Deus. Não deveria se falar isso, porque nos Salmos, por exemplo, aparece Elohim e está se referindo a anjos, por exemplo, ou deuses, não é? Então, é preciso ter cuidado. A gente não pode simplesmente adotar esse... Elohim é um dos nomes de Deus. Não, em algum momento, esse Elohim ele vai ser traduzido por deuses. Você tem que ver o contexto de cada versículo, como essa palavra está sendo usada. O tetragrama sagrado, não. O tetragrama sagrado sempre vai ser Deus. Aqui, não. Elohim, não. Concluindo o que nós falamos no capítulo de 1 Reis, que retrata o episódio de Elias no Monte Carmelo, junto com os profetas de Baal, em diversos momentos o termo Elohim se referia ao Deus de Israel e ao Deus Baal, dando-nos o entendimento de que esse termo não era usado somente para se referir ao Deus de Israel. É o que nós acabamos de falar aqui agora,
não é usado somente ao Deus de Israel. Depende da tradução, depende do contexto que a palavra é usada. No livro de 1 Reis, teve uma aula aí, irmãos, que eu falei, acho que eu falei 2 Crônicas, eu acho que eu falei isso, e na hora eu falei errado lá, porque o numeral, no Antigo Testamento, o numeral, ele é no masculino. 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, 1 Samuel, 2 Samuel. Por quê? Porque está implícito a palavra livro. Primeiro livro de Reis, primeiro livro de Crônicas, primeiro livro de Samuel. Já no Novo Testamento, o numeral é feminino. 1 Coríntios, 1 João, 3 João, 2 Pedro, porque está implícita a palavra carta ou epístola. Primeira carta de Pedro, primeira epístola de João, 3 João, terceira epístola de João. Mas, em alguns momentos, na hora da correria, a gente pode falar o numeral errado, mas é importante entender isso, que todo mundo erra, né? Ninguém vai acertar sempre. Às vezes, um momento de falta de atenção, falou o numeral errado. Mas é bom nós sabermos isso é bibliologia. No Antigo Testamento, o numeral é no masculino, porque a palavra implícita é livro. No Novo Testamento, o numeral é no feminino, porque a palavra implícita é carta ou epístola. Então não tem esse negócio, a primeira de Reis, primeira de Crônicas, não existe isso não. É 1 Crônicas ou primeiro livro de Crônicas. Primeiro livro de Reis. E é bom a gente se esforçar para falar sempre certinho, porque se a gente tem um contato com esse conhecimento que a bibliologia nos dá, é para a gente aprender, né? Aprender e sempre fazer o melhor para Deus e a gente vai sempre aprendendo. É sempre bom aprender as coisas do Senhor. Outro termo, outro nome, El Eloá, fala de um Deus pessoal, um Deus próximo. Por isso Jacó disse que o Senhor era seu Deus. Era o Deus de Israel, associando o seu nome ao nome de Deus, lá em Gênesis capítulo 33, versículo 20. Quando ouvimos dizer o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, este é Eloá, o Deus que nos conhece pelo nome. Isaías 43, 1. Quando o rei Dario foi à cova dos leões chamar Daniel, ele disse: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso de que o teu Deus, Eloá, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te? Daniel capítulo 6, versículo 20. Daniel conhecia ao Senhor pessoalmente, quer dizer, pessoalmente no sentido de ter intimidade com ele, né? De ter essa proximidade com Deus. Então, Eloá significa Deus, El Eloá significa Deus poderoso. Então, quando estivermos falando de El Eloá, estaremos falando de Deus poderoso, um Deus pessoal, um Deus de relacionamento. Mas o nome El Roi significa o Senhor que vê. Aparece em Gênesis capítulo 16, 13, quando Agar invocou a Deus no deserto. O nome El Roi, o Deus que vê, foi atribuído a Deus por Agar, quando estava sozinha e desesperada no deserto, depois de ter sido expulsa por Sara, em Gênesis capítulo 16, versículos 1 a 14. Quando ela encontrou o anjo do Senhor, percebeu que tinha visto a Deus em uma teofania. Olha só, já estamos voltando novamente a um assunto que a gente já tratou em outras aulas. Porque os conteúdos, irmãos, eles são transversais. Um entra no assunto do outro. Porque a Bíblia ela é uma só. Então não tem como fugir, entendeu? A gente vai sempre falar de coisas que a gente já falou. Então, Agar teve uma teofania. Teofania é uma manifestação de Deus
de um modo perceptível aos sentidos humanos, não, de um modo sensível no sentido dos sentidos. Quais são os sentidos humanos? É o tato, a visão, o olfato, o paladar e a audição, né? Audição, visão, olfato, paladar e o tato. São 5 sentidos. Então, de um modo perceptível aos sentidos humanos, uma manifestação sensível, né? Aos sentidos humanos. Ou seja, a gente percebe com os nossos sentidos. Então, na teofania, Deus ele se manifestava de um modo perceptível aos sentidos humanos. Nós falamos a nuvem, a coluna de nuvem que acompanhava Israel durante o dia no deserto, a coluna de fogo que acompanhava Israel à noite, né, para aquecer, né, porque no deserto, por não ter água, então não há equilíbrio da temperatura do meio ambiente, então a noite é muito fria. E também ali nós vimos o cuidado de Deus. Eu gosto muito de falar isso. Quando Deus estava à noite na coluna de fogo, aquele calor não era só para aquecer o povo, era para espantar os animais peçonhentos também, aranhas, cobras, escorpiões, animais peçonhentos que têm hábitos noturnos, não é verdade? Então você vê que em tudo Deus estava cuidando do povo. Nosso Deus é Deus zeloso, é Deus cuidador, não é? Então, concentrando aqui na leitura. Quando ela, Agar, encontrou o anjo do Senhor, percebeu que tinha visto a Deus em uma teofania, manifestação de Deus perceptível aos sentidos humanos. Quando se refere ao anjo do Senhor com letra maiúscula, atribuímos a manifestação da segunda pessoa da Trindade no Antigo Testamento, referindo-se a Jesus Cristo. Por isso, essa teofania é chamada de cristofania. Revisão de aulas anteriores que nós vimos lá no módulo sobre cristologia. Então, a cristofania, o anjo do Senhor, né? Porque a manifestação do anjo do Senhor. Porque esse anjo do Senhor ele é considerado uma cristofania? Porque o anjo do Senhor ali ele falava com a autoridade de Deus, ele aceitava a adoração. Então, esse anjo do Senhor não é o anjo do Senhor de Hebreus capítulo 1, versículo 14, os espíritos ministradores que estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Não é esse anjo do Senhor. Né? Igual João se prostrou lá em Apocalipse para adorar o anjo, né? Ele disse, vê, não faças isso, eu sou conservo teu, adora a Deus. Então, aí a gente vê ali que se esse anjo do Senhor aceitava essa adoração e falava como Deus, então era porque era a manifestação de Deus, do próprio Deus, era uma teofania. E o anjo do Senhor, a teofania, anjo do Senhor, é atribuída à manifestação de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Por isso ela é chamada de cristofania. A manifestação do anjo do Senhor é chamada de cristofania. Considera-se aí o entendimento dos estudiosos bíblicos é que seja a manifestação da segunda pessoa da Trindade no Antigo Testamento. Ele apareceu para Gedeão, apareceu para Manoá, o pai de Sansão. Ele apareceu várias vezes, apareceu lá no Moisés, na sarça ardente. Então, apareceu para Josué. Então, quer dizer, em vários momentos apareceu o anjo do Senhor. Há uma interação entre os conteúdos, há uma transversalidade dos conteúdos nos diversos assuntos bíblicos. Por isso que nós estamos falando aqui, já abordamos sobre teofania, já abordamos sobre cristofania, falamos sobre cristologia, e nós estamos aqui nessa manifestação do El Roi, o Deus que vê. Nós consideramos ser a manifestação do anjo do Senhor, que é uma cristofania, a manifestação do próprio Senhor Jesus Cristo. Agar percebeu que El Roi a viu em sua angústia e testemunhou ser um Deus que vive e vê tudo. O resumo da aula de hoje, tentando fazer uma aula mais rápida, né, irmãos? Mas não houve perda de conteúdos, amém?
Nós vimos aqui até agora alguns nomes, 6 nomes de Deus. O tetragrama sagrado, que com a vocalização, com a colocação das vogais é Jeová ou Javé, uma pronúncia aproximada, ou Yavé. Adonai, que significa meu Senhor, é o Senhor absoluto, substitui o tetragrama sagrado na leitura hebraica, assim também como Hashem, o nome. Falamos do termo Kyrios no Novo Testamento, que é um termo usado quando se atribuía divindade a alguém. O Kyrios era usado para se referir ao imperador, né? Aí os apóstolos chegam e apresentam Jesus como Kyrios. Nós explicamos isso na última aula, não vamos prolongar aqui novamente. Então os romanos não gostavam muito dessa ideia, né? Porque agora os novos convertidos não adoravam mais o Kyrios imperador, agora adoravam o Kyrios Jesus Cristo. E isso era uma afronta ao Estado. Por isso que um dos motivos que os cristãos foram perseguidos na igreja primitiva. Nós desenvolvemos bem esse assunto na última aula, que o link está na descrição do vídeo. Aquele que é forte, poderoso. Elohim, plural majestático, é o plural majestático. Não é plural gramatical, é o plural majestático, e ele vem acompanhado de um termo no singular, e é plural também indicando a trindade. Então tem essas duas linhas de pensamento. Esse plural está indicando a trindade está implícita nesse termo, essa é uma linha de pensamento, e o plural majestático é a outra linha de pensamento. Pode ser traduzido por Deus, deuses e até mesmo anjos, dependendo do contexto. Por isso não pode se falar que Elohim é um dos nomes de Deus, mas foi usado algumas vezes para se referir a ele. Eloá, Deus pessoal, Deus próximo, Deus de relacionamento, Deus poderoso, e El Roi, o Deus que vê em Gênesis capítulo 16, 13, Agar no deserto. Só para terminar a aula, aquele comentário que eu antecipei na última aula, quando a gente se referir aos nomes de Deus, é interessante a gente marcar o episódio, né? Igual, por exemplo, El Shaddai, né? Deus se apresentou para Abraão como El Shaddai, em Gênesis 17, 1. Jeová Shalom, Gideão disse Jeová Shalom. Jeová Ra, é o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Consideramos que os estudiosos do hebraico dizem que a tradução correta seria: o Senhor é o meu pastor, ele não me faltará. Ou seja, Deus estará sempre presente nos montes, nos vales, nas dificuldades, na tristeza, na angústia, na vitória, na derrota, na alegria. Em todos os momentos Deus estará conosco, por isso ele não nos faltará. E assim a gente vai, irmãos, aprendendo e estudando os nomes de Deus. Amém? Na próxima aula nós vamos estudar mais alguns nomes e assim nós vamos desenvolvendo o conteúdo para a glória de Deus. Desejo que Deus abençoe a todos ricamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Compartilhe essa aula com os irmãos e amigos que gostam de estudar a palavra de Deus.